Veja a distância que separa as limas da forca. Há uma quantidade de dentina separando essas limas da forca. Vamos chamar isso de A. Seria mais ou menos isso aqui. E vemos também aqui a mesma distância, ou seja, que separa aqui, no caso, o canal da forca. Vamos cortar esse dente e fazer somente uma lâmina. Então, vejam que nós fazemos normalmente a radiografia periapical de vestibular para a face lingual, que aqui, claro, não aparece. É como se nós fizéssemos isso aqui. O raio-x penetrando nessa direção, e ele vai registrar, entre outras coisas, o espaço radiolúcido do canal e a linha radiolúcida correspondente ao espaço do ligamento periodontal. Então, o raio-x periapical vai confirmar essa distância em A, que já vimos anteriormente nessas imagens. Mas a tomada radiográfica não vai registrar essa porção em B. A verdadeira relação dos canais com a forca não é essa aqui. Aqui é a projeção de uma imagem, mas os canais, por não estarem nessa porção, e sim aqui, a verdadeira relação de distância ou de proximidade, como queiram, dos canais com a forca é essa aqui, como seria também essa aqui. Então, observem que essa é a nossa real relação com a forca, e não essa aqui. Você vai fazer o preparo desses canais, vai fazer um alargamento, ampliação, a sua instrumentação. Vejam agora que a relação do canal com a forca diminuiu. Agora há uma relação perigosa, pelo canal estar muito próximo da forca, e às vezes acontece até de haver um rasgo nessa porção. Mas fazendo a tomada radiográfica do nosso dia a dia, vamos continuar tendo a impressão de que temos ainda uma distância considerável entre os canais e a forca, porque essa será a imagem que vai aparecer, como aparece aqui, mostrando essa distância. Vamos ver um caso clínico para falar disso. Observem que nós temos algumas informações radiográficas aqui e que tornam essa raiz mais larga do que a raiz distal. Será que essa raiz é realmente tão mais larga do que a raiz distal? Aqui, no início do retratamento, já temos uma outra imagem. Essa raiz tão mais larga, aqui ela não está da mesma forma. E essa raiz que aparece aqui de maneira bem simples numa imagem radiográfica, já mostra aqui nessa tomada mais informações sobre o canal e o periodonto. Então, vejam como aqui eu já tenho informações mais detalhadas que me mostram ou me sugerem que, a depender da incidência radiográfica, essas raízes mudam, inclusive, a sua espessura. A partir daqui, o que vai mais nos importar é a relação com a forca. Vejam aqui agora como essa raiz está bem mais larga do que a raiz distal. E nós sabemos que essa imagem depende da nossa incidência radiográfica, mas já sabemos que essa imagem não é real. Então, vemos que aqui os canais foram retratados e aqui está algum tempo depois. Observem que surgiu uma lesão de forca. Como surgia essa lesão de forca? Teria sido uma contaminação? A possibilidade de estar muito próximo da forca seria descartada por essa imagem. Olha a distância que estamos da forca. Seria aqui aquele A que nós vimos nas imagens anteriores. Mas, diante da minha decisão de somente acompanhar esse caso, nós vamos ver, algum tempo depois, que a lesão de forca diminuiu também de forma
considerável. Observem as informações radiográficas com relação a essa lesão de forca e como aquela já está bem diferente, inclusive com a discreta formação de osso no interior do que ainda resta dessa lesão. Ou seja, aqui não se trata de um caso de contaminação, teria havido uma instrumentação que levou a uma proximidade maior as limas, os instrumentos e agora a própria obturação em si, dessa forca, geração de calor, e isso faz com que haja uma resposta inflamatória que se manifestou dessa maneira aqui. Como não houve nenhum procedimento, nenhuma reintervenção nesses canais, observe que as imagens radiográficas são as mesmas, só fizemos acompanhar clínica e radiograficamente, o próprio organismo lidou com esse processo inflamatório sem a presença de infecção, e ele próprio está se encarregando de fazer desaparecer a lesão e trazendo o reparo, que ainda estaria, claro, em andamento. Mas como isso é possível se naquela porção do canal correspondente à letra A, como vimos nas imagens anteriores, mostra uma distância bastante confiável entre o canal e, no caso, a sua obturação e a forca? Não teria sido isso, porque essa imagem não comporta esse tipo, ou não comportaria esse tipo de raciocínio. Vendo um pouco mais de perto essas duas imagens, podemos ver melhor também as considerações que fiz a respeito das características da lesão aqui e aqui no processo de reparação em andamento. Vamos retomar aquela imagem. É claro que hoje existem recursos, existem instrumentos que podem amenizar essa questão, mas não chamando a atenção para isso, também é bem possível que alguns passem por cima desses aspectos. Vamos ver isso aqui e por quê. Vocês sabem o que é isso aqui? É forca. A forca não é só a partir daqui. Em função das tomadas radiográficas, em função das incidências das quais falamos, vejam que isso aqui, apesar da imagem mais nítida, não é canal. Esse aqui é espaço do ligamento periodontal. O canal, que quase não aparece, está aqui. Ó. Então, vejam que tudo isso aqui é forca. Aqui é a porção vestibular do espaço do ligamento periodontal e aqui é a porção lingual, da mesma forma que aqui. Observem que aqui nós temos o espaço radiolúcido do canal, temos aqui o espaço radiolúcido do que poderiam imaginar ser o canal, mas não é. Aqui é o espaço que corresponde à linha radiolúcida do ligamento periodontal. Então, aqui é a porção vestibular, aqui é a porção lingual, a forca não começa só aqui. Tudo isso aqui é forca. Isso é justamente essa porção correspondente a essa chanfradura, que a radiografia registra dessas maneiras. Podem ser mais acentuadas e podem ser menos acentuadas. Então, vejam que essa distância que temos numa imagem radiográfica após o preparo, ela é ilusória, porque a verdadeira distância do canal ou dos canais com a forca seria isso aqui. Repito, que pode ser maior ou um pouco menor, a depender dessas características, a depender de como foi feito o preparo, a depender do nível de instrumentação do canal e de alguns aspectos mais. Então, vejam, por exemplo, isso aqui, essa imagem. Eu não estou falando desse instrumento, eu não estou falando daquele instrumento, eu estou falando de diâmetros e conicidades do instrumento, portanto, de todos. Vejam aqui a recomendação, seria a lima 25 com conicidade 0,8. Então, seria mais ou menos isso.
Essa é a conicidade convencional, tradicional, vamos chamar assim, que diz que a cada milímetro do segmento cortante desse instrumento há um aumento de 0,02 milímetros nesse diâmetro. Portanto, vai dar nessa porção da base do instrumento algo em torno de 57 milímetros de diâmetro. Enquanto que, da mesma forma, uma lima que tem 0,25 milímetros de diâmetro na sua ponta, com uma conicidade 0,8, ela vai ter, nessas imediações do instrumento, mais ou menos 153 milímetros de diâmetro. A última lima da terceira série é a lima 140. Portanto, aqui nós já passamos bastante. Por outro lado, não tem sido o mais recomendável terminar o preparo do canal, a sua instrumentação, com a lima 25 lá no complemento de trabalho. Hoje é cada vez mais comum, devido a todas as características dos instrumentos mais modernos, de que você pode levá-los tranquilamente a uma lima 40, sem grandes dificuldades, teremos esses calibres naquelas porções que estarão trabalhando próximo da forca. Então, vejam que isso aqui é uma grande ampliação. Uma ampliação que, quem sabe, pode trazer repercussões na relação dos instrumentos com a forca. Talvez não seja por outra razão que alguns instrumentos sugerem conicidades menores, por exemplo, de 40,06. Mas vejam que, mesmo assim, nós teríamos 136 milímetros de calibre nessas porções, algo em torno de 2, 3 milímetros abaixo da forca. Então, observem que eu estou falando não da marca, não da qualidade do instrumento, não se é instrumentação rotatória ou reciprocante. Eu estou falando de diâmetro e conicidade. Portanto, eu estou falando de todos os instrumentos. No meu tratamento endodôntico, a relação que importa é a do instrumento com a anatomia do canal, seja qual for esse instrumento.